A história de Paracatu, a saga de uma cidade mineira. A região de Paracatu tem uma história fascinante, que remonta aos primeiros registros da presença humana. Antes da colonização europeia, os povos indígenas Chacriabás e Chavantes habitavam essa área. Durante a colonização europeia, diferentes grupos buscavam explorar as terras férteis e ricas em ouro. Entre eles estavam os bandeirantes, conhecidos por sua audácia e espírito aventureiro, que exploravam as regiões em busca de veios auríferos, muitas vezes utilizando indígenas como mão de obra nas minas. No auge do ciclo do ouro em Paracatu, a descoberta das vastas jazidas auríferas despertou uma intensa cobiça por parte de diferentes grupos, incluindo bandeirantes, portugueses, espanhóis e indígenas. O controle das terras auríferas era disputado entre os colonizadores europeus, que rivalizavam pela expansão de seus impérios. Essas disputas frequentemente resultavam em batalhas e negociações complexas. Enquanto isso, os povos indígenas que há séculos habitavam a região enfrentavam invasões de suas terras ancestrais, deslocamentos e exploração. Muitos grupos indígenas resistiram bravamente às investidas dos colonizadores, lutando até o fim pela sua cultura. No entanto, infelizmente, grande parte desses povos foi dizimada por doenças e conflitos decorrentes da colonização. É importante destacar que, em alguns casos, principalmente entre as mulheres indígenas, ocorreram casos de violência sexual que resultaram em gestações indesejadas. Esses filhos, muitas vezes deslocados, enfrentaram desafios e alguns deles, em busca de sobrevivência, acabaram se integrando às comunidades colonizadoras. Paracatu foi palco de uma intensa dinâmica de conflitos e disputas, impulsionada pela riqueza do ouro. Esses embates envolvendo bandeirantes, portugueses, espanhóis e indígenas moldaram profundamente a história da região, deixando marcas indeléveis até os dias atuais. A história de Paracatu é um reflexo das complexidades e contradições que marcaram o processo de colonização no Brasil, revelando as diferentes perspectivas e interesses em jogo nesse cenário de exploração e conquista. Após o declínio do ciclo do ouro, Paracatu passou por transformações significativas. A cidade adaptou-se a novas atividades agrícolas e pecuárias, encontrando formas de sobreviver e prosperar além do ouro. Ao longo dos séculos XIX e XX, a infraestrutura de Paracatu cresceu e modernizou-se, com a chegada da eletricidade, serviços públicos e outras melhorias. A cidade preserva com orgulho sua rica cultura e história. Festas populares, artesanato local e tradições religiosas são valorizados e mantidos vivos. Além disso, Paracatu é adornada com marcos arquitetônicos e monumentos históricos que nos transportam para o passado, como a majestosa Igreja Matriz de Santo Antônio, a Igreja do Rosário e a Casa de Cultura. Atualmente, Paracatu conta com uma economia diversificada. A mineração, a agropecuária, o comércio e o setor de serviços são as principais atividades que sustentam a população. A cidade continua a se reinventar e a prosperar, mantendo-se fiel às suas raízes e abraçando o futuro com entusiasmo. Além da atividade mineradora, a cidade é conhecida pela atuação da Kinross Gold Corporation, que opera a mina Morro do Ouro em Paracatu. Essa mina é considerada uma das maiores minas de ouro a céu aberto do mundo, contribuindo significativamente para a economia local e regional.
A Kinross emprega tecnologias modernas e busca seguir práticas sustentáveis de mineração, buscando mitigar os impactos ambientais e sociais associados à extração de ouro. Em resumo, Paracatu é um lugar repleto de história, cultura e vida, onde passado e presente se entrelaçam para moldar o futuro. Sua trajetória é marcada por conflitos, conquistas e transformações, sendo uma terra que guarda tesouros naturais e memórias preciosas de seus habitantes. Exercícios de fixação. 1. Quais foram os primeiros registros da presença humana na região de Paracatu? Resposta: os primeiros registros da presença humana em Paracatu remontam a povos indígenas pré-colombianos. 2. Quais foram os povos indígenas que habitavam a área antes da colonização? Resposta: os povos indígenas Chacriabás e Chavantes habitavam a região antes da chegada dos europeus. 3. Como ocorreu a colonização europeia em Paracatu e qual foi a influência dos bandeirantes nesse processo? Resposta: a colonização europeia em Paracatu ocorreu com a presença dos bandeirantes, que buscavam ouro e aprisionavam indígenas. Eles estabeleceram uma estrutura de poder e exploração. 4. Qual foi o papel de Paracatu durante o ciclo do ouro no Brasil? Resposta: Paracatu desempenhou um papel significativo durante o ciclo do ouro no Brasil, com a descoberta de grandes jazidas auríferas que atraíram a atenção de exploradores e impulsionaram a economia local. 5. Quais foram os principais conflitos e disputas territoriais envolvendo Paracatu ao longo da história? Resposta: a região de Paracatu foi palco de diversos conflitos e disputas territoriais envolvendo bandeirantes, portugueses, espanhóis e indígenas, devido à riqueza do ouro. 6. Quais foram as transformações socioeconômicas ocorridas em Paracatu após o fim do ciclo do ouro? Resposta: após o declínio do ciclo do ouro, Paracatu passou por transformações socioeconômicas, adaptando-se a novas atividades agrícolas e pecuárias. 7. Como a cidade se desenvolveu e se modernizou ao longo dos séculos XIX e XX? Resposta: Paracatu desenvolveu-se e modernizou-se ao longo dos séculos XIX e XX com a chegada de infraestrutura como energia elétrica e serviços públicos. 8. Quais são os principais aspectos culturais e históricos que são preservados e valorizados em Paracatu? Resposta: Paracatu preserva e valoriza seus aspectos culturais e históricos, como festas populares, artesanato local e tradições religiosas. 9. Quais são os principais marcos arquitetônicos e monumentos históricos presentes na cidade? Resposta: a cidade possui marcos arquitetônicos e monumentos históricos, como a Igreja Matriz de Santo Antônio, a Igreja do Rosário e a Casa de Cultura. 10. Quais são as principais atividades econômicas e fontes de sustento da população de Paracatu nos dias atuais? Resposta: atualmente, as principais atividades econômicas e fontes de sustento em Paracatu são a mineração, a agropecuária e o comércio, impulsionados também pelo setor de serviços. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!